Como evitar carboidratos se as pessoas com quem eu convivo não evitam? Para responder essa pergunta da melhor forma possível, vamos comentar o e-mail do Wilson Antônio, que já se cadastrou gratuitamente em nossa lista VIP de e-mails no obesemagrece.com e me mandou a seguinte mensagem. Vamos ler aqui. Ele diz o seguinte: Bom dia, Glauber. Sou viciado em carboidratos. Tenho feito retiros na praia, onde fico longe deles. Na cidade não consigo, já que os outros moradores, também viciados, enchem a casa desses lixos. É o seguinte, Wilson. Eu sei bem como isso pode ser bem difícil, porque aqui em casa o pessoal também consome bastante carboidrato durante a semana. Pães, biscoitos e industrializados no geral sempre estão à disposição. E esse é exatamente o grande problema. A praticidade que esses tipos de alimentos oferecem. Biscoitos, pães, é muito fácil de consumir. Afinal, basta abrir um pacote de biscoito, comer e pronto. Enquanto comida de verdade demanda tempo de preparo e tudo mais que a gente já sabe. Então, o que eu faço para evitar cair nessa armadilha quando eu estou com pressa ou cansado? Bom, a resposta é muito simples. Eu me planejo. É o seguinte, se você chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho ou estudos e ainda precisar contar com a sua força de vontade para fazer algo decente e saudável para comer, uma coisa eu te garanto, você não vai conseguir manter isso por muito tempo e vai acabar descendo o nível para o miojo ou outra porcaria qualquer. Dessa forma, a melhor estratégia é deixar tudo o que for possível pronto ou pré-pronto. Por exemplo, eu costumo tirar um dia, geralmente a segunda-feira, para fazer a carne da semana toda. E aí eu já deixo tudo pronto no esqueminha lá na geladeira e já vou consumindo durante a semana. Eu gosto muito de fazer coxa e sobrecoxa desossada assada no forno e aí eu vou consumindo no decorrer dos dias, na semana. Eu também gosto de fazer na panela de pressão peito de frango, moelas, geralmente bem temperadinho, e até carne de boi mesmo. E às vezes eu até congelo em uns potinhos. Aí quando bate a fome, é só descongelar no micro-ondas ou na panela mesmo e cortar uma salada para acompanhar. Na verdade, muitas vezes eu só jogo a salada no prato e tempero mesmo. Porque eu também costumo deixar as folhas ou conservas, às vezes aqueles saladões em conserva, já tudo pronto para o consumo, armazenado lá na geladeira também. Lembrando que também sempre podemos contar com os ovos, castanhas e queijos, como os lanches rápidos. Enfim, a chave é sempre o planejamento. Eu te garanto que fazendo dessa forma fica muito mais fácil e muito mais tranquilo de evitar os carboidratos, mesmo que as pessoas que convivam com você os consumam diariamente à sua volta. E quanto a essa questão do vício em comida, em especial os carboidratos, vale sempre a pena lembrar que geralmente esse vício quase nunca é ocasionado apenas pela substância. Veja, por exemplo, as pessoas viciadas em compras ou jogos. Elas não comem ou injetam nada que possa ser apontado como o responsável pelo vício, como acontece com a comida. Ou seja, os vícios no geral, geralmente ocorrem para preencher vazios. É verdade que os carboidratos acionam áreas de prazer e recompensa do cérebro, e por isso que é mais fácil de se viciar neles, digamos assim, Mas a questão não é apenas essa, porque na maioria das vezes é muito mais importante, digamos, a sua relação com esses alimentos do que o consumo eventual deles. Por exemplo, se você tem a comida como uma das poucas ou única fonte de prazer na sua vida, o problema não é da comida, mas sim da sua relação de dependência com ela. Então eu sempre gosto de dizer que é importante diversificar a sua carteira de prazeres na vida e buscar fazer coisas que você realmente goste e que não tenham como foco a comida. E de preferência que seja acompanhado com outras pessoas nessas atividades diversificadas. Inclusive, no episódio anterior aqui do OE Responde, eu falei mais sobre isso. Então, se você não viu o episódio anterior, eu recomendo fortemente que você veja o quanto antes. Mas outra coisa que eu achei interessante aqui que o Wilson fala no e-mail, estava analisando aqui agora, é que ele diz que tem comido errado durante a semana e certo durante o final de semana. Ou seja, ele faz o oposto do que a grande maioria das pessoas faz. E certamente isso deve sabotar muito o emagrecimento e também a disposição e energia dele no dia a dia. Dessa forma, assistir o episódio anterior para aprender como é possível reverter essa situação e passar a comer carboidratos em horários mais estratégicos se torna ainda mais fundamental. Portanto, não deixe de conferir o episódio anterior. Eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo para você poder clicar lá e assistir.
E antes de finalizar, lembre-se sempre que desconstruir hábitos ruins pode ser uma tarefa bem difícil no início do processo de mudança. Portanto, é fundamental dar o máximo de você nos primeiros 30 dias iniciais, porque depois desse período que as coisas começam a ficar mais fáceis e naturais. Então saiba que no início do seu planejamento é possível que você sinta dificuldades maiores e pense em desistir. Mas se você persistir e se esforçar um pouquinho mais, essa dificuldade inicial passa e fica mais fácil conviver com as pessoas ao seu redor, mesmo que elas vivam comendo carboidratos constantemente. Afinal, você sempre terá uma opção saborosa e deliciosa à sua disposição. E se bater vontade de comer coisas diferentes, tipo hambúrgueres ou pizzas, dá uma olhada lá na seção de receitas do Obeso Emagrece, que você pode encontrar coisas que você, digamos assim, nem imaginava serem possíveis de comer em uma alimentação com baixo consumo de carboidratos. Basta acessar obesoemagrece.com/receitas e você vai poder encontrar umas receitas bem legais lá. Você também pode seguir o Obeso Emagrece no Instagram, porque eu posto com bastante frequência diversas refeições e sugestões de pratos simples que eu costumo comer no meu dia a dia, que podem te inspirar aí nos seus preparos e planejamentos semanais. E lembre-se de se cadastrar lá no obesoemagrece.com para receber sempre em primeira mão os novos conteúdos, receitas e outros conteúdos prêmios que eu só envio para quem está cadastrado lá em nossa lista VIP de e-mails. Bom, agora eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha conseguido responder essa dúvida da melhor forma possível. Um abraço e até mais!